Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. Meu entrevistado, Gaetano Krupp, que é o presidente da Bristol Myers do Brasil. O tema da semana, como não poderia deixar de ser, Krupp, a indústria farmacêutica. Muito bem-vindo ao Giro Business. Muito obrigado e é uma honra estar aqui com você, Sérgio. Existe um dado bastante relevante com relação aos investimentos na saúde pública no Brasil. Somado o público com o privado, algo em torno de 9% do produto interno bruto. O que é relevante é a forma como este investimento é aplicado de fato, principalmente quando se avalia os gastos do setor público. Se você me permite, Krupp, eu vou chamar uma reportagem que fala mais a respeito para a gente debater este importante tema. Sem dúvida. Os gastos com saúde no Brasil, públicos e privados, correspondem a aproximadamente 9% do PIB. A maior participação é dos gastos privados, equivalente a pouco mais de 5%, enquanto os gastos públicos com saúde correspondem a menos de 4% do PIB. Embora a Constituição Federal determine percentuais de investimento na saúde de 10% do orçamento para o governo federal, historicamente, esse percentual não chega a 4%. Neste ano, ficou em apenas 3,6%, bem abaixo da média mundial, de quase 12%, segundo a Organização Mundial da Saúde. Krupp, nesse contexto, queria levar ao assinante do Band News uma informação simples no entendimento, mas absolutamente importante no seu diagnóstico. Vamos lá. Hoje o setor privado é o que mais investe em saúde no Brasil, 65%. Porém, 77% da população depende do sistema público de saúde. Nesse contexto, a gente não pode afirmar que existe uma grande discrepância, um desequilíbrio? Sérgio, sem dúvida. Deixa eu te dar um exemplo bastante simples. Se você tomar por os países que têm um sistema de cobertura universal, como é o do Brasil, gastam em média 9% do PIB em saúde. Só o setor público. Então, quando você olha para o Brasil, esse número do Brasil é entre 3,5% e 4%. Então, você tem 4% do PIB alocado para 150 milhões de brasileiros. E você tem 5% do PIB alocado para 45 milhões de brasileiros. Então, sem dúvida nenhuma, para que a gente possa cumprir a promessa do que está na Constituição de 88, o número de investimento que o Brasil deveria ter é o que a Constituição diz, os 10%. E hoje a gente não está fazendo isso. Então, há uma diferença muito grande no investimento per capita do sistema público com o sistema privado. Krupp, quais são as consequências dessa discrepância? Analisando o mercado na prática, a relação setor farmacêutico e consumidores. Olha, a discrepância maior e o impacto é a vida do paciente. Nós trabalhamos para os pacientes e precisamos resolver os problemas dos pacientes. Aquele paciente que depende do mercado público, o acesso que ele terá às novas tecnologias vai demorar 4, 5, 6, 7 anos. E na minha opinião, na opinião da indústria, isso é inadmissível. Então é importante que a gente possa melhorar essa distribuição para que toda a população tenha acesso às novas tecnologias, pelo menos no mesmo prazo. Esse, para mim, é o grande resultado dessa discrepância. Você tem tratamentos diferentes para os mesmos brasileiros. Agora, de que forma que se percebe, analisando não só o setor privado, mas principalmente o setor público, que deveria ter, pela Constituição de 88, como muito bem mencionado pelo Krupp, um comprometimento de 10% do PIB, sendo que na prática hoje se exerce 3,8%, 4%, com relação à melhora nesse cenário, uma melhor eficiência e mais acesso da população ao medicamento. Bom, nós conversamos um pouco antes da importância de você ter uma política de governo. Então, um exemplo que eu te daria, tratamento do AIDS, do HIV. O tratamento de AIDS no Brasil é um dos melhores do mundo. E 100% dos brasileiros só são tratados por HIV através do SUS. Não existe mercado privado. Mas o que foi isso? Isso foi fruto de uma política, isso foi fruto de um acordo com os laboratórios, porque é óbvio, quando você vai fornecer a um governo que tem 200 milhões de habitantes, você tem um valor quantitativo muito maior, então você pode negociar. Um exemplo muito recente é a hepatite C. A hepatite C, com as novas tecnologias, entraram no SUS praticamente imediatamente. Por quê? Porque houve uma política de governo, o que a gente não vê em outras áreas da saúde. Oncologia, por exemplo, é uma que nos preocupa muito, porque a gente não tem uma política de oncologia. E ela é realmente um dos fatores de mortalidade que mais vai impactar a população.
Então, havendo boa vontade, havendo planejamento, é possível fazer. E a gente tem bons exemplos de como isso funciona. Krupp, eu reitero a minha alegria de recebê-lo aqui no Giro Business. E agora, em especial, dada a sua resposta com relação a como encontra-se o funcionamento da saúde pública quando o tema é a saúde da população. Dados dois exemplos que foram mencionados, um que vem dando certo e outro que precisa ser corrigido. Fica um recado, então, aos governantes, às pessoas responsáveis, para que prestem atenção e melhorem a gestão na saúde pública, nos seus investimentos, melhorando, por fim, a qualidade de vida dos brasileiros. Este é Gaetano Krupp, presidente da Bristol Myers do Brasil, e o tema da semana na coluna Giro Business, a indústria farmacêutica e o setor de saúde.